Irmãos, vamos dar continuidade aí, nossa sequência de estudos, né, ainda sobre família. Nós estamos tratando sobre a responsabilidade da família como um lugar para educar as nossas crianças de um modo completo, de um modo integral. E temos chamado a sua atenção para alguns preceitos bíblicos, direcionamentos das Sagradas Escrituras, para que sejamos bem-sucedidos nessa tarefa tão preciosa que é de discipular os nossos próprios filhos, como herança do Senhor, né? Como a Bíblia assim apresenta. Ontem nós tivemos no podcast da Rádio Real Aliança um momento para tratarmos um pouquinho sobre qual que era a função da mãe, né, na visão bíblica. Não sei se você teve a oportunidade de assistir. Está bem interessante. Depois você possa procurar lá no YouTube da rádio lá e acompanhar o podcast de ontem, onde o Carlão, o Línia e eu pudemos ali conversar sobre algumas situações relacionadas ainda à figura materna. Tá bom? Então está feito aí o convite. Na sequência aqui dos nossos estudos, irmãos, nós estamos aí no ponto 6, né? Já caminhamos aí um pouquinho, tratando sobre a questão da educação e ensino, relembrando aquela definição bem simples que fizemos, né? Enquanto a educação foca na formação do indivíduo, o ensino foca na transmissão do saber. E aí, o que nós temos trabalhado com os irmãos é que, infelizmente, as famílias cristãs, elas têm dado muito mais ênfase no ensino, que é passar informações, né? Aquela situação prática assim, pastor, o menino tem 3 anos, já sabe o Salmo 119 de cor. Parabéns, né? Então ele aprendeu e recebeu a instrução, Salmo 23, Salmo não sei das quantas, faz oração do Pai Nosso, cita os 66 livros da Bíblia, canta, né? Aprendeu a musiquinha que a Vani ensinou, aquela coisa toda, tá? Você está tratando do ensino, você está passando informação, você está transmitindo saber para ele. Isso não significa nada, né? E aí nos meus exemplos catastróficos, aí a gente vê um tanto de criança que foram ensinadas, às vezes você encontra ela mendigando na rua, aí você vê, meu amigo, que situação é essa? Aí ele pega e canta os hinos, tudo do inário, cita o salmo de cor, conhece mais da Bíblia que muito crente que está no dia a dia aí. Por quê? Ele só recebeu o ensino, ele recebeu só aquela transmissão do saber. Ele decorou, mas aquilo nunca, de fato, fez diferença na vida dele. Então o foco é a educação, é formar o ser. E para formar o ser, nós vimos que existem alguns princípios, né? Nós estamos estudando isso. E educar, irmãos, exige muito mais atenção do que o ensino. O ensino você pode até terceirizar, mas a educação, não. Eu posso terceirizar um ensino de inglês, de música, de um esporte, das questões acadêmicas, você pode terceirizar, não tem problema nenhum. Mas a educação é responsabilidade sua, como pai, como mãe. Reforçando isso aí, então nós caminhamos já e identificamos que a educação vai exigir caminhar junto, né? Não apenas apontar o caminho. Ensina a criança não o caminho, mas ensina a criança no caminho. Quando você está caminhando com ela, essa é a ideia. E temos usado o livro do Van Groening, né, do Dr. Van Groening, a Bíblia, a Família da Aliança, e também do reverendo Augusto Nicodemos da Milka, que trata também sobre família. Nós chegamos a 2 padrões, primeiramente tratando por que as crianças devem ser educadas. E aí a resposta é, primeiro, porque é uma ordem de Deus. Deus mandou, então se Deus mandou, a gente obedece. Segundo, porque elas são pecadoras, né? Então, primeiramente, porque é uma ordem e principalmente porque elas precisam ser educadas. A Bíblia diz que elas nascem com a estultícia ligada.
no coração, né? Elas já nascem pecadoras. Você não precisa ensinar o pecado para elas, como eu tenho brincado com você, né? Não tem que ter lá um dia lá que você vai ensinar o seu filho a mentir, o seu filho a ser pecador. Ele já nasce pecador. Então esse é o motivo que você deve educar. Aí caminhando mais um pouco, nós já caminhamos aí, seguimos e chegamos aos princípios para a educação dos filhos. Primeiro princípio que trabalhamos é que a palavra de Deus ela é útil para o ensino, para a correção, para a demonstração, né, para a formação desse caráter. É assim que o apóstolo Paulo vai dizer. Então, ter a Bíblia como única regra de fé e prática é definitiva. Né? E a última frase aqui desse slide. Então, as ciências humanas devem nos auxiliar, mas sempre de modo submisso à prescrição bíblica. Qual que é o problema da nossa geração? Né? Nós somos muito influenciados pela ciência e negligenciamos a Bíblia. E nós não podemos esquecer o fato, irmãos, que a ciência ainda é algo muito novo. Né? Nós estamos tratando aí de 200, 250 anos, alguma dessas ciências, e que acaba, às vezes, se apresentando com uma soberba terrível, como se ela fosse a dona de tudo e de todos, apresentando como uma solução, e aí nós acreditamos na ciência e nós já nos demos mal por isso em vários momentos. Aquilo que a ciência falava 30 anos atrás, hoje ela desfala e prova pela própria ciência que a ciência há 30 anos atrás estava errada. Então, as ciências, principalmente as ciências humanas, né? Pedagogia, psicologia, psicopedagogia, sociologia, todas essas questões, elas devem auxiliar? Podem auxiliar? Podem. Mas se confrontar algum princípio da palavra de Deus, joga fora e fica com a Bíblia. Né? Pois a palavra do Senhor, como ela mesmo diz, é ela que vai restaurar a alma, ela que dá sabedoria aos simples. É no meditar da palavra de dia e de noite que está a nossa bem-aventurança e não no conselho dos ímpios. Às vezes, nós acreditamos muito mais nos profissionais aí de algumas áreas, irmãos, do que na própria Bíblia. E às vezes nós estamos sendo tão influenciados pelo nosso contexto, aquilo que Paulo já disse, né? Não deixar sua mente ser moldada pelo presente século, que parece que é mais fácil a gente ter um diagnóstico para os nossos filhos do que investir na educação deles. Né? É mais fácil você ter lá, meu filho tem uma sigla lá, tem TDAH, mas não sei o que lá, tem qual que é aquela distúrbio opositor, não sei das quantas, tem TOD, transtorno, não sei da quê, e a Bíblia diz que seu filho só tem um negócio, né? PECADO, é pecado. Ah, pastor, mas tem questões físicas, tem questões... Não estamos negando nada disso. Mas mesmo que o seu filho tenha qualquer espectro, qualquer problema, não deixa a realidade dele ser filho de Adão. E sendo filho de Adão, ele tem o PECADO. É lógico que você vai ter que tratar, obviamente, dentro dos contextos e das características de cada situação, do diagnóstico médico que porventura o seu filho tem, mas ele não deixa de ser filho de Adão. E por isso, os padrões de ensino bíblico continuam sendo aplicados na melhor e da mesma forma que os pais têm que fazer. Então, veja, irmãos, a gente tem vendido o fundamento da nossa fé, e ainda mais num contexto, né, que eu faço uma denúncia aqui, né, Giné? Porque é o seguinte, nós estamos vivendo uma situação que toda o sistema, inclusive de saúde, dessas ciências, estão totalmente contaminadas pela questão comercial. Eu não sei se é só eu que tenho percebido isso, mas você vai nos médicos, você fala assim, meu Deus do céu, é puramente... Médico deixou de ser médico. Ele agora é um comerciante.
Você não vai lá, ele não está preocupado em descobrir e te dar um diagnóstico. Ele tá preocupado em te vender remédio. Usa isso aqui e vamos ver o que acontece. Aí você usa 6 meses, liga para ele, fiquei xarope, tô tendo alucinação. Não, então para esse. Usa esse aqui agora, vamos ver o que acontece. E tá indo nesse negócio. Os psicólogos é a mesma coisa. O cara chega para você nem sentou na cadeira e falou, nosso caso aqui é sério, nós vamos precisar de 22 sessões. Tá igual o pastor da Universal. Campanha dos 318. Os psicólogos entrou na mesma linha. Então você chega lá, o cara fala assim, não, precisa de 22 sessões. R$180 cada uma delas. Mesmo que ele tenha condição de resolver o seu problema em uma sessão, o que você acha que ele vai fazer? Ele vai te carregar as 22 sessões. Afinal de contas, ele vive daquilo, meu amigo. Ele não vai querer resolver o seu problema em uma sessão. Porque ele resolveu o problema em uma sessão, o que ele faz o resto do mês? Passa fome. Então a maior motivação dele é ter uma carteira de clientes para ter lá os 20 atendimentos que ele vai fazer durante o dia, porque ele está preocupado com o dinheiro e com o tempo. Tanto é que você está lá, não sei o que, ele falou, gente, já deu o seu horário, vamos remarcar semana que vem, faz uma atividade de yoga durante essa semana, e aí a gente conversa semana que vem como que foi. Aí na outra sessão ele come metade da 30 minutos da sessão para ouvir como que foi a semana que passou e como que foi o yoga que ele mandou você fazer. Aí não dá tempo de você avançar mais nada. Cara, é puramente comercial, o cara não quer resolver o seu problema. E a Bíblia diz, o que restaura a alma é a palavra. Como que viviam os crentes até o iluminismo? Como que eles viviam? Não viviam? Claro que viviam. E viviam melhor que a gente. É lógico que eles não tinham o avanço que a ciência proporcionou, que a tecnologia proporcionou. Verdade, não vamos negar. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, em relação à fonte de instrução, eles tinham tudo necessário. As crianças, no contexto logo inicial pós-reforma, sabiam mais de Bíblia do que os doutores em ministério hoje. Porque eram educados desde pequenininhos. Eu fico vendo, por exemplo, você tem a questão histórica, né, no Brasil, né? Quando os huguenotes vieram para cá, famílias simples, a maioria delas, e que quando foram perseguidos tiveram lá pouco tempo para escrever um documento que é conhecido como a Confissão de Fé de Guanabara, onde eles tinham que expressar a confissão de fé deles, aquilo que eles criam a respeito de Deus e da palavra do Senhor. E aquelas poucas famílias ali, em pouco tempo, sentaram e redigiram um documento teológico que é um padrão até hoje. Hoje, se nós pegarmos a igreja inteira e falar assim, irmãos, nós estamos numa situação complicada aqui. Nós precisamos redigir aqui uma confissão de fé nossa. Então, por favor, senta aí, vamos definir. A gente vai ter grande dificuldade. Se for coletivamente, ainda pode sair alguma coisa, mas se a gente pedir para fazer individualmente, com textos bíblicos baseando cada parte da sua crença, é capaz de sair na nossa confissão de fé algumas frases de caminhão. Deus escreve certo por linhas tortas. Porque hoje a maioria dos crentes não consegue distinguir o que é verdadeiramente ensino cristão, ensinamento bíblico, daquilo que é simplesmente algo que alguém disse. A Bíblia precisa ser a fonte, a regra, a base, o fundamento, porque senão nós estamos enrolados. Segunda coisa que nós trabalhamos é que a tarefa da educação dos filhos é uma tarefa para o casal. Com asterisco, né? Colocando um peso maior sobre a figura masculina, porque ele que é o cabeça do lar, ele que é o líder da casa.
é dele que Deus vai cobrar. Deus vai tratar contigo, homem, como líder da casa. Sabemos que a atividade, ontem, né, no podcast, até o Carlão e o Igor mandou uma pergunta, a ideia do grupo de apoio, né? Os avós, o próprio sistema educacional, seja a creche, seja a escolinha, seja lá o que for, isso deveria ser, de fato, o grupo de apoio. Mas o que nós estamos fazendo hoje? O grupo de apoio são os pais. A gente que apoia a creche na educação dos nossos filhos. Porque a creche assumiu o papel primordial. Os avós assumiram o papel primordial. Às vezes, a babá. Tem criança, inclusive, que quando cai, corre para a babá e não corre para a mãe. Já viu as famílias que têm condição de ter babá, como que funciona? Né? Parece que a mãe só engravidou para poder fazer um look fotográfico bonito, porque fica bonito, né, Mariana? Fez, vi lá, ficou legal, né? Aí põe o maridão lá para pôr a mão na barriga, aquela coisa toda. Fica um look, coisa mais linda. Aí faz um posterzão, põe lá na sala de estar, coisa mais linda, né? Mulher grávida. Aí pronto, é só isso. Mas e agora o filho? Não, agora contrata uma babá, porque eu não tenho tempo, não. Tem academia, tem não sei o quê, tem pilar, tem massagem, tem spa, tem não sei o quê, tarará. Aí quando a criança cai, tá a mãe e a babá. Para quem que a criança corre? Para quem é sinônimo de proteção, de cuidado, de amor, a babá. Então veja, nós estamos vendendo isso. E a Bíblia vai nos ensinar que é uma atividade dos pais. E aí hoje, irmãos, nós trabalhamos semana passada. Além de ser uma consciência, então, ter a Bíblia como fundamento, ter uma consciência que é uma tarefa para o casal, o terceiro princípio que eu quero trabalhar com os irmãos nesse dia é justamente de que é um investimento por toda a vida. O terceiro princípio da educação dos filhos é que você tem que investir de modo integral o seu tempo e por toda a vida. Não tem aposentadoria da educação dos filhos. Não tem. Muitas pessoas pensam que educar os filhos se restringe a dar comida, estudo até uma determinada idade, e depois disso eles, inclusive orgulhosos, dizem: já criei os meus filhos. Não. Você só para de educar os filhos no dia que você morre. No dia que ele morre, óbvio. Mas a sua tarefa vai até a sepultura. E tem filho, vou colocar aqui entre as, filho criado, que dá mais trabalho que o filho que está sendo criado. E o pai e a mãe vai continuar passando instrução para esse filho, independente da idade dele. É o mesmo padrão que a palavra de Deus diz em relação à responsabilidade dos filhos no honrar pai e mãe. Quando você pega lá Êxodo 20, versículo 12, dá lá: honra teu pai e tua mãe até os seus 18 anos. É isso que está lá? É isso que está lá? Os jovens aí que estão conosco. É isso que tem o 21, dependendo do caso. Tem data lá? Não tem. Honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias. Veja, enquanto seus pais estão vivos, você tem a responsabilidade de honrá-los. E até depois que ele morrer, você tem a responsabilidade de honrar, inclusive, a memória deles. Porque mesmo que seus pais morram, e você continua, se você fizer uma besteira, quem conheceu os seus pais vai falar assim: nossa, se fulano tivesse vivo, ia ser uma tristeza para ele. Não é assim que fala? Então, mesmo depois que seu pai morre, sua mãe morre, você ainda tem o dever bíblico de honrá-los. Porque agora meu pai morreu, minha mãe morreu, agora eu posso fazer o que eu quiser. Não. Honrar pai e mãe, aí enquanto você estiver vivo, você vai honrar. E, voltando para a questão da educação, educar filhos é a responsabilidade do pai até o fim deles. Você não para de educar os filhos. Em vários momentos, você vai ter oportunidade ainda, mesmo casado, com filhos,
se assentar lá com seu pai e com sua mãe e receber a instrução deles. Isso faz parte de uma família cristã equilibrada. Sempre os seus pais vão ter alguma instrução para te passar. Ou pela experiência da idade, ou por uma série de situações. Mas a educação não para quando os filhos saem de casa. Ok? A Bíblia nos mostra uma perspectiva muito mais completa de que a educação dos filhos deve englobar todas as áreas da vida humana, buscando uma formação integral dos filhos e isso por toda a vida. Então, investir tempo de modo integral e por toda a vida. É um princípio. E de modo integral, irmãos, é que nós temos que olhar para o ser humano como um todo. Não adianta, não tem como desassociar a vida espiritual das demais áreas. Uma das bênçãos da Reforma Protestante foi dar visão à doutrina do sacerdócio universal do crente. Dentro da visão protestante, você não tem mais essa ideia de vida secular e vida sacra, ou vida secular e vida religiosa. O que você faz de segunda a sábado tem que ser feito para a glória de Deus da mesma forma que aquilo que você faz no domingo, no serviço litúrgico. No vir à igreja, no adorar, no estudar, no evangelizar, tudo mais. Nesse sentido, a igreja pentecostal ela fez mais um desfavor para a igreja evangélica, para a igreja verdadeira. Porque o que ele ensina é o seguinte, de domingo você é crente. Agora o que você faz de segunda a sábado, o problema é seu. E não são poucas as histórias e situações que você tem um crente malandro, tranqueira, que no trabalho é terrível, que dentro de casa com a esposa e os filhos é um miserável, que dentro das obrigações é um corrupto, só que no domingo ele põe um terninho, pega uma pasta de couro e aí o cara é o profeta. Na visão reformada bíblica não é assim. Você é o que é de segunda a segunda. O seu trabalho tem que ser realizado de modo a glorificar a Deus. O seu convívio com a sua esposa e com os seus filhos de igual forma. A declaração do seu imposto de renda também, apesar de não concordarmos com a tarifação que nós temos no nosso país, mas você tem que glorificar a Deus. Por mais que aquilo te conduza à ira. E aí Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Tenho certeza que Paulo estava pensando em imposto de renda quando ele falou isso. Mas independente, irmão, se você vai ficar indignado ou não, a sua postura é de glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. Então, quando nós pensamos na educação dos nossos filhos, não adianta você ensinar religiosidade para ele e não educá-los para a glória de Deus em todas as áreas. E se ele não ver isso na sua vida, é pior ainda. E como eu disse, o exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta, como diz o ditado. Então, se ele não ver na sua vida que você glorifica a Deus em todas as áreas da sua vida, em todas as circunstâncias, você vai educar ou criar um mentiroso, um hipócrita. Porque no domingo ele vai se fantasiar de crente. Com a cara piedosa, com jeitão piedoso, com a cara de santo. Cumprimenta todo mundo. Oh, amado. Eu já falei para vocês, obviamente, o cara muito piedoso, você tem que ficar com os 3 pés atrás, né?
Porque se ele é tão piedoso como ele parece ser, já era para estar para o céu. Se o cara é tão santo como ele aparenta ser santo, aquela santidade só na eternidade. Então o cara já tinha que estar no céu. Então se o cara é muito piedoso, e até agora eu não errei, nesses meus 50 anos, irmãos, eu não errei nisso. O cara muito piedoso, você pode pôr lá um asterisco nesse cara. Marca esse cara aqui, que em 5 anos ele vai mostrar quem que ele é. É batata. Porque se o cara for santarrão demais, ele tem que estar no céu, ele não tem que estar mais aqui. A diferença é que eu estou em luta contra o pecado. Mas você vai ensinar isso para o seu filho. Muitas vezes, nós ensinamos a religiosidade para os nossos filhos e nos colocamos no patamar de santos, santarrões. E aí o que acontece? O nosso filho ele vai estar ali lutando contra as questões e ele não dá conta. Como você também não dá conta. Por isso nós precisamos da graça. Só que ele está ali, ele não tem as informações que você tem. Ele está ali lutando, ele fala, cara, eu nunca vou ser igual ao meu pai. Nunca vou ser santo igual ao meu pai. Só que ele chega na pré-adolescência e adolescência, ele começa a enxergar coisas que na infância ele não conseguia enxergar. E ele vai ver que o pai dele não é tudo aquilo que a propaganda diz que era. Ele vai ver que o pai dele faz coisas erradas. E tão erradas como qualquer outro pai. Só que você só ensinou ele a ser religioso. Aí ele vai de duas formas. Ou ele vai ser tão tranqueira quanto você, vai aprender o esquema da hipocrisia e vai viver na mesma situação, ou ele vai se rebelar. Falar, eu não quero ser um hipócrita como esse cara. É melhor eu ser um pecador declarado, um tranqueira de carteirinha, do que ser um hipócrita como meu pai. Eu já te contei uma história que eu vivi em Matão nesse sentido. O filho de um diácono lá da nossa igreja. Que aí quando eu fui confrontá-lo, por que ele não estava indo, por que ele não estava levando a família, ele falou, eu não vou por causa do meu pai. Porque para ser crente igual ao meu pai, eu prefiro ser descrente. Porque na sua frente, pastor, ele te abraça, te elogia, não sei o quê. Vira as costas, ele desce a língua no senhor. Pastor, não sei o quê. Duas caras, né? Vai chegar num determinado momento que o seu filho vai ver você trocando a máscara. E o dia que o seu filho vê você trocando a máscara, o mundo dele vai cair. E de duas uma. Ou ele vai aprender a usar máscaras como você, ou ele vai se revoltar. Ninguém está falando para você dizer para o seu filho que você é o santarrão. Mas desde pequeno você tem que ensiná-lo que ambos são pecadores. E que precisam da graça de Deus. Isso é educar espiritualmente. É mostrar para ele que você precisa tanto do perdão de Deus quanto ele precisa. Que você erra e chega assim, olha, o papai errou. E eu quero pedir perdão para você, porque eu errei com você, eu errei com seja quem for. Ou eu falei o que eu não devia ter falado, e eu quero orar, pedindo perdão a Deus. Só que geralmente a gente se coloca superior aos nossos filhos. Você é pecadorzinho. O que você fez, Deus não gosta. Deus está triste com você, Juninho. E aí você coloca um peso miserável na cabeça. Isso é coisa de fariseu, né? Coloca um peso miserável na criança. E a criança fala, eu nunca vou ser como meu pai. Só que aí na adolescência ele vê, que porcaria é o meu pai. E aí você vai colher o fruto desse ensino mentiroso. Educar de modo integral é mostrar, inclusive, que você precisa de Deus da mesma forma que ele precisa de Deus.
é você ensinar que você precisa estar aos pés da cruz de Cristo da mesma forma que Ele precisa estar aos pés da cruz de Cristo. É abrir o seu coração de tal forma para mostrar para ele que se não for Deus na vida do pai ou na vida dele, ambos, os dois estão perdidos. É mostrar que você, por estar um pouco à frente, reconhece ainda mais a necessidade de Deus. E que sozinho ele não vai dar conta também. Ou como vai dizer, é confessar os pecados uns aos outros. Você não é o Messias, você não é o Cristo, você não é o Salvador do seu filho. Você é simplesmente o irmão mais velho que deveria andar com ele no caminho. Isso é investir de modo integral, tempo de modo integral e por toda a vida. É lógico que vai ter alguns momentos, por conta da idade, que você não vai jogar nas costas do seu filho situações que você aprendeu ou viveu. Mas conforme ele for crescendo e tendo condição de entender, e conforme as situações forem acontecendo na vida dele pelas experiências próprias, não tem nada mais acalentador para o coração de um filho que está em crise, saber que você já passou por aquela mesma situação e que às vezes você até caiu, mas que Deus te perdoou, justamente para que ele não precise cair. Nós temos um contexto de uma história bíblica, que é a história de Davi, Absalão e Aminon, que mostra bem a falha de um pai. Eu não sei se você se lembra da história, mas Davi teve o primeiro filho chamado Absalom, Ave, que é de Aba, né? Abe, da onde vem Aba. Lembra lá de Jesus? Aba, pai. Ok? Então, Abe, a partícula Abe no hebraico, pai. E Shalom, você sabe muito bem que é paz. Então, Absalom é o pai da paz. Esse foi o primeiro nome que Davi deu para o seu menino. Só que ele casou com outras mulheres, teve outros filhos, e outro filho que ele teve era Aminon. E Aminon tinha uma irmã chamada Tamar. E o irmão se apaixonou pela meia-irmã Tamar, que era irmã de Absalão. E, induzido por um primo ímpio, Aminon então faz uma estratégia para enamorar com a própria irmã, e ele abusa da própria irmã, Tamar. E depois pega um desgosto tão grande pela irmã que manda a irmã embora. Absalão encontra sua irmã, desesperada, pergunta o que aconteceu, ela conta que o meu irmão tinha abusado dela, e ele diz, olha, não fala nada não, senão vamos acabar com a família. E Absalão procura Davi para tratar da situação, e Davi não faz nada. Absalão se revolta e organiza uma situação para tirar a vida do meio-irmão Aminon, e mata o irmão. E Davi não faz nada. Isso acaba gerando uma tragédia familiar ao ponto que Absalão tenta usurpar o trono do pai. E por ter dormido com as mulheres, com as concubinas de Davi, Deus então diz que Aminon ia morrer. E Aminon acaba morrendo. Olha que tragédia familiar. Nem novela mexicana tem um negócio tão complicado desse. E a Bíblia diz que Davi chora.
a morte de Absalão. Mas sabe por que Davi não fez nada? Porque igual a Amnon, Davi abusou de uma mulher. Ele adulterou e tomou uma mulher que não era dele. E igual a Absalão, Davi também mandou matar um cara. O peso da culpa e do pecado de Davi o impossibilitou de tratar com Amnon, quando ele pecou, e o impossibilitou de Davi de tratar com Absalão, quando ele pecou. E muito menos o impediu de acolher Tamar, a filha. Irmão, se você não tratar dos seus próprios pecados e buscar graça em Deus, você não vai estar preparado para auxiliar os seus filhos nos pecados deles. E por isso a educação, tendo o padrão da Bíblia como a fonte, deve te conduzir não ser simplesmente o santarrão que você sabe que você não é, para colocar um peso sobre os seus filhos. Mas você deve ser aquele que de fato vai caminhar com eles em todo o tempo, em todas as áreas, inclusive mostrando as suas debilidades, as suas fraquezas e até mesmo os seus pecados, para que juntos possam, na graça de Deus, serem conduzidos no dia a dia. Portanto, investir tempo de modo integral e por toda a vida em relação aos nossos filhos não é na perspectiva do ensino, de só passar informações, mas é na perspectiva da educação, que é na perspectiva de andar juntos. Muito provavelmente, irmãos, talvez na sua história, o seu pai e a sua mãe não sabiam de nenhum desses princípios que nós estamos tratando aqui. E talvez eles falharam em relação à sua vida. Talvez você não tenha na figura do seu pai um modelo, muito menos no da sua mãe. Mas nós temos a palavra. Ela é a fonte. Mesmo que os seus pais falharam contigo, isso não é argumento para você falhar com os seus. Porque nós temos a instrução. E que te indica que ela tem que ser o fundamento, que você e sua esposa precisam caminhar nesse processo até o final. E é por isso que aqui não cabe a ideia do divórcio em hipótese nenhuma. Se os dois são crentes, obviamente. E investir tempo de modo integral e por toda a vida. Para melhor entendermos um pouquinho o que eu quero dizer sobre esse investimento integral, nós vamos dividir segundo aqui um modelo que o próprio Dr. Van Groningen estabelece no livro dele, a Bíblia, a Família da Aliança, que é justamente a respeito dos mandatos de Deus. Nós já estudamos isso há muito tempo atrás, que é o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Se nós focarmos a educação dos nossos filhos nessas três áreas, nesses três mandatos, nós realmente estaremos caminhando com eles de modo a educá-los de modo integral. Vida espiritual, vida social, vida cultural. Que é os três mandatos que nós encontramos em Gênesis antes da queda. Quando Deus manda Adão, ou homem, né? Crescer, multiplicar, encher a terra, mandato social. Ou quando ele ordena Adão a plantar, a cultivar o jardim, dar nomes para todas as obras criadas, como mandamento cultural, como ordem de trabalho. E quando dá uma ordem explícita para que ele não coma um determinado fruto e que ele guarde um dia na semana para o Senhor.
mandato espiritual. Então, baseado nisso, o Dr. Van Groningen vai nos indicar que essas 3 esferas devem ser atendidas quando nós focamos a educação dos nossos filhos de modo integral. Vamos lá, vamos caminhar cada uma delas. A educação dos filhos, então, deve incluir, primeira área aí, a área espiritual. Que refere-se, irmãos, eu até mudei o slide, uma frase no slide, porque estava dando a entender que era ensino, e eu queria deixar claro que ensinar espiritualidade não tem nada a ver com ensinar de religiosidade. Religião se ensina, vida espiritual se educa. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Como eu falei no início, não adianta nada você fazer o seu filho decorar a Bíblia inteira, se aquilo não estiver fazendo parte, de fato, do caráter dele, da essência dele. E educar de modo integral significa que você vai focar a vida espiritual dele. Significa que você vai ter intencionalmente que caminhar com ele para ele aprender sobre pecado, para ele aprender sobre frustração, para ele aprender sobre tentação, para ele aprender sobre a teologia do sofrimento. Ou seja, você vai ter que investir tempo, irmãos, para tratar dessa questão de espiritualidade nele, vivendo com ele situações, não preservando ele de algumas situações, mas permitindo ele passar por essas situações para vivenciar e formar um caráter espiritual. Quer ver um exemplo? Eu enquanto pastor na 4, uma vez nós ensinamos, e as crianças estavam juntos, sobre o inferno. Meu Deus do céu, por que eu fui falar naquilo? Virou um inferno, porque eu ensinei do inferno. Porque tinham umas mulheres, não digo mãe, porque se ela fosse mãe, ela tinha noção exata do que significa ser mãe. Mas algumas mulheres se levantaram e falaram assim, não, você não pode falar sobre inferno para as nossas crianças. Foi por quê? Você não quer que ela tenha surpresa o dia que ela chegar lá? Porque se eu não ensinar sobre o inferno para ela e não falar a respeito da verdade de Deus para ela, é bem possível que é para lá que ela vá. Ou uma outra situação já vivida aqui nessa igreja, que a Clarissa era professora da classe de crianças e ela é revista falando a respeito da obra de Cristo e do ministério de Cristo. Fala que quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar todas as crianças da região da Judéia de 2 anos para baixo. E aí, é uma história bíblica. E aí a Clarissa aplicou a história bíblica e que Deus, preservando Cristo, manda ele para o Egito e tudo mais, mas que ele foi alvo de ameaças de morte desde o nascimento, desde a infância. E aí a criança chegou em casa e disse para a mãe que havia um rei mau que tentou matar Jesus Cristo. A mãe ameaçou entrar com uma ação judicial contra a igreja por estar ensinando as crianças a respeito de que existem homens maus que matam crianças. Meu Deus do céu, o Supremo Tribunal aprovou o aborto recentemente. O presidente da ocasião defende essas práticas. O partido dele é inclinado para isso, de matar crianças não com menos de 2 anos, mas crianças que estão como o Isaac, como o Ian. E aí não quero que eu ensino para as crianças que, biblicamente falando, teve um homem mau, um rei mau, que mandou matar crianças. Não posso falar isso. Isso vai criar um trauma. O psicólogo disse que vai causar um trauma no Juninho. Cara,
Se a gente não tratar das questões espirituais com os nossos filhos, irmãos, eles vão ser analfabetos espirituais e não entenderão o tamanho do problema que nós estamos. Porque se não for Jesus Cristo em nossa vida, todos nós igualmente estamos condenados à morte eterna e ao inferno. E aí tem pais e mães que tentam preservar os seus filhos dessas verdades bíblicas. Às vezes preservar os filhos de situações comuns da vida. Quer ver uma situação comum da vida? Morte. Estou falando aqui agora, acabou de passar como chama? Um cortejo aí. Que aqui é o rumo lá pro cemitério dos Britos, né? Gente morre todo dia, toda hora. Não, mas o Juninho, nós vamos criar o Juninho numa bolha. Que nós só vamos falar da morte com ele quando ele completar 46 anos. Não, meu filho. Educação de modo integral. Por toda a vida. A melhor coisa que você pode fazer para o seu filho, quando ele começar a entender alguma coisinha lá com 3, 4 aninhos, é comprar um peixinho dourado para ele. Porque peixinhos dourados, exceto um lá que o Samuel tem lá, que o bicho não morre de jeito nenhum. Chama Michael Jackson o peixe lá. Ele nada para trás. As crianças que já foram em casa, toda hora chega lá e já fala: pastor, cadê o Michael Jackson? Não morre. Já morreu até o cascudo do aquário do Samuel e o peixe dourado não morre. Mas geralmente, com exceção do Michael Jackson, geralmente o peixinho dourado ele é frágil. Quando você dá um peixinho dourado, ou então um beta, né? Um beta, aquele que vive sozinho, inclusive. Se você pôr 2 juntos, eles se matam. Melhor coisa que você pode fazer. Porque esse peixinho dourado não vai viver muito. Se for um beta, então, e seu menino não souber contar até 3 bolinhas, porque só ter 3 bolinhas lá que você pode pôr por dia para ele comer. Se você põe 5, ele vai inchar e já vai morrer na mesma semana. Foi o que aconteceu com a Jéssica. Mas quando você faz isso, irmãos, e você dá a oportunidade do seu filho entender que a morte é uma realidade desde pequenininho, você já vai estar tratando da vida espiritual dele. Nós precisamos de Deus porque o pecado trouxe a morte. A Duda tinha 3 anos de idade quando faleceu a Bisa, a avó da Clarice, a avó paterna da Clarice. E aí você fala assim, e aí? Já tinha morrido já uns par de peixinho dourado lá em casa. A Duda, mesmo com 3 anos, ela já tinha entendido sobre morte. Eu, nessa mesma idade, já tinha contado para ela, eu me lembro como fosse hoje, eu deitado no sofá, um sofá mostarda que nós ganhamos, e a Duda deitada assim no meu peito, olhando para mim, enquanto eu contava para ela a história de Jó. Lógico que eu resumi a história. Mas eu comecei a contar da história de Jó. E quando eu falei da morte dos filhos de Jó, essa Duda chorava copiosamente. E aí falei da doença de Jó. E ela com 3 anos e meio chorava copiosamente. E aí eu pulei já do capítulo 1 para o último, falando que Deus havia restaurado a vida de Jó. Restaurado as coisas de Jó, a saúde de Jó. E tinha dado a ele mais 10 filhos. Inclusive 3 meninas lindas, as mais belas de todo o Oriente. Haren, Gelima, Kézia. E aí aquilo gerou uma alegria no coração da Eduarda. Que Deus se tornou o grande herói dela.
E nós tratamos de morte e promessas. E aí morre a Bisa. Em Olímpia, a Clarissa foi antes, e eu peguei com as cadeirinhas nos carros, eu, a Duda e a Lolô, e fomos. E aí chegamos lá, não preservamos a Duda absolutamente nada. Tinha falado para ela como que seriam as situações da morte, como que a Bisa estaria. E aí ela perguntou assim para mim: pai, eu posso fazer um desenho para a Bisa? Pode, faz um desenho. Pegamos uma folha, um lapisinho, e ela fez um desenho para a Bisa, já tratando da promessa do céu. E aí ela pediu para o Biso se podia colocar o desenho dentro do caixão, do lado da Bisa. Pode? Foi lá, fizeram lá do lado da Bisa. Tudo bem. Ofício fúnebre, participou, viu todo mundo chorando, chorou também. Pegou a Bisa, pôs no carro, fizemos cortejo, chegou lá no cemitério, Duda junto. E aí Duda falou assim: pai, nós pusemos a Bisa nessa caixinha cheio de flores, porque quando Jesus voltar é como se fosse uma caixinha de presente para ele. Falei: Duda, não sei se vai estar aí essa caixinha ainda, né? Mas a ideia é que Jesus fala que a morte dos crentes é algo precioso para ele. Chegou o momento de sepultar a Bisa. Enfiou-se o caixão dentro da tumba e os coveiros começaram a fechar com tijolos. Aí a Duda me puxou: pai, quando Jesus voltar, como que a Bisa vai sair daí? Duda, você não lembra quando Jesus ressuscitou que tinha uma pedra imensa que os homens sozinhos não conseguiam tirar? E o que aconteceu com a pedra? Ela falou: já entendi. O que são tijolos perto do poder de Jesus Cristo que ressuscitou, que jogou a rocha do sepulcro longe? Já entendi. São situações, irmãos, onde você tem a oportunidade de ensinar valores espirituais. E quando você preserva o Juninho de situações comuns da vida, ele nunca vai fazer a conexão com as verdades bíblicas e com o poder que o nosso Deus tem. Isso é educar de modo integral, focando na área espiritual. Vivi várias situações com a Eduarda. Eduarda, a gente brinca que ela já nasceu moça, né? Já nasceu adulta. Então era uma figura. A vida com a Duda era sempre uma emoção. Fui fazer uma visita para uma senhorinha que tinha acabado de fazer cirurgia nas pernas. E aí nós fomos lá, chamei a Duda: você vai junto com o papai, nós vamos lá orar pela dona Santina, que ela fez uma cirurgia, e nós vamos orar para que o Papai do Céu cuide dela e ela fique boa logo. Aí nós oramos, a Duda devia ter uns 5 aninhos já, e aí nós oramos por ela, pedindo para que Deus esteja cuidando, não sei o que, tal. Aí a fé da Duda foi tamanha que a Duda já terminou a oração, pegou na perna da dona Santina e já foi ver se já estava curada. Tá bem aí, dona Santina? Calma, Duda, calma. Deus pode curar de uma maneira instantânea ou não. Mas nós vamos continuar orando. São situações que você permite a oração. Até aquela história que eu mais gosto de contar para vocês, que é quando nós estávamos em viagem missionária no Peru. Estávamos na segunda cordilheira, são 3, né?
Então nós estávamos na segunda cordilheira, já tínhamos subido 4.000, descido, subido quase 4.000 de novo, para chegar na cidade de Ayacucho. E aí houve uma paralisação no país e um pessoal lá fechou as estradas com pedras, com pau, com fogo, com tudo. E estava impedido de passar. Os caras falaram, não, 3 dias de greve geral. Ninguém passa, ninguém volta, ninguém nada. Os caras tudo encapuzado. Um negócio meio complicado. E aí, conversando com os missionários, nós estávamos umas 20 pessoas, o que faz, o que não faz, nós vamos a pé, nós não vamos, nós vamos brigar com esses caras e vamos abrir logo esse negócio, o que nós vamos fazer, porque nós temos que descer, como nós vamos ficar 3 dias aqui parados aqui, quase 4.000 de altitude, tititi, tarará, e a Duda, isso foi em 2009, então a Duda tinha 6 anos, a Duda chegou para nós e falou assim, por que nós não oramos? A gente já queria brigar com os caras lá, resolveu o problema. Por que nós não oramos? Aí um missionário olha para a cara do outro, baixa de vergonha. Então vamos dar uma mão aqui. Aí demos as mãos, e aí eu já te disse, eu não tive coragem de orar, tão envergonhado que eu fiquei. Falei, Duda, ora. Aí a Duda orou. Mas foi assim, instantâneo. Terminamos a oração, aí nisso desce 2 caras da montanha e falam assim, está liberado um ônibus. Nós estávamos em 4 ônibus parados. Está liberado um ônibus. Se vocês conseguirem pôr todo mundo dentro do ônibus, vocês podem ir. Aí deixamos só os motoristas, né? Os ônibus, e tudo o resto. E aí tinha porco, galinha. Imagina, contexto rural do Peru. Pusemos tudo. A gente brinca, para dar aquela exagerada, tinha elefante, dinossauro, foi todo mundo. E aí chegamos na cidade, na manhã daquele dia. Irmãos, para Duda, o fato de Deus ter ouvido a oração dela, foi talvez uma das maiores experiências com Deus que ela teve na infância. E aí, quando nós, inclusive, fala, Duda, olha, você viu que o papai não tinha pensado em orar, você que lembrou de orar. Isso fortalecia a fé dela. Isso é educar espiritualmente, irmãos. Você permitir que os seus filhos vivam experiências com Deus. Tristes, como a morte, ou felizes, como a resposta de uma oração, de uma situação inusitada. Agora tem pai que não permite os filhos viverem isso. E por isso que você acaba não educando os seus filhos a andar de uma maneira espiritual. É isso que nós precisamos como pai. Então, investir tempo de modo integral na vida espiritual dos nossos filhos refere-se a apresentar Deus aos nossos filhos, apresentar os seus mandamentos, é verdade, os seus juízos, as exigências, a nossa realidade espiritual de pecaminosidade, de condenação, mostrar a necessidade que temos de amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e todo o nosso entendimento. Isso precisa ser intencional. Isso inclui a vida moral e ética, porque já que Deus é um Deus santo, um Deus moral, um Deus que determinou os seus mandamentos, tratar de vida espiritual também ensina você educá-los quanto à postura ética, quanto à postura moral. Nós servimos a um Deus santo, por isso temos que andar do jeito correto. Se você não investir tempo de modo integral no ensino espiritual dos seus filhos, não dando a eles a oportunidade de ter experiências com Deus, eles não saberão nem como orar, nem onde orar, nem quando orar.
mesmo que tenham decorado o Salmo 23. Nós temos aí vários textos, e eu gostaria de caminhar para o nosso encerramento desse ponto, tratando de alguns deles. Alguns nós já tratamos, mas eu quero relembrá-los com os irmãos, principalmente tratando aqui da Torá. Quando nós chegamos em Deuteronômio, para reforçar esse princípio aí da integralidade, no capítulo 6 de Deuteronômio, se você puder abrir e acompanhar os versículos que nós vamos ler. Deuteronômio 6 vai dizer, vou ler o 6:6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Veja que o texto apresenta situações do cotidiano. Falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, é uma educação no modo integral, de tempo integral, em todas as circunstâncias, em todas as situações. É ao se assentar, é ao andando pelo caminho, é ao deitar-se, é ao levantar-se. Ou seja, é aproveitar toda e qualquer circunstância e situação na sua vida para educar o seu filho a ter conhecimento de Deus e vida com Deus. Situações em que você tem de júbilo, ensinando a agradecer e ver como Deus é bom. De simplesmente olhar para um pôr do sol maravilhoso que a nossa região nos proporciona e dizer assim, hoje Deus caprichou, hein? Sim, como Deus caprichou? Caprichou no quê, pai? Na criação. Olha que coisa mais linda que Deus fez para nós hoje. Olha que pôr do sol maravilhoso. Vamos desenhar hoje esse pôr do sol, agradecendo a Deus por essa maravilha. Você está aproveitando o dia a dia para passar princípios. Realmente Deus que criou tudo isso, pai? É Deus que criou tudo isso. E o dia quando está feio, fala, olha, hoje Deus não mandou um pôr do sol bonito, mas hoje vai cair uma chuva daquelas. Nós precisamos da chuva também. E vai ter dias que não vai ter sol, tem dias de sombras. Vai ter dia de escuridão, isso significa que na nossa vida também vai ter dia de escuridão, filho. Não é sol todo dia. Vai ter dia triste. E aí é momento da gente procurar a Deus para Ele nos ajudar. Não precisamos ficar com medo do trovão. Nós precisamos buscar a Deus. Ou seja, use todas as circunstâncias e situações do dia a dia, irmãos, para educar espiritualmente os seus filhos. Capítulo 11 de Deuteronômio, verso 19. Ensina-os. O 18, ó. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ou seja, nos seus atos, mão, nos seus pensamentos, diante dos olhos, ou no frontal, na fronte. Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas, assentado em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Veja que é repetido a instrução, porque o foco é que a educação espiritual dos seus filhos tem que ser vivida no dia a dia. E tem alguns preceitos bíblicos que você só vai ter oportunidade em alguns momentos muito específicos. Se você perder a oportunidade, já era. Situações que você vai vivenciar e algumas que você vai criar. Justamente para poder ensinar preceitos e princípios. Irmãos, educar filhos não é deixar a vida te levar, mas é você conduzir
Situações vão acontecer que estão longe da nossa capacidade de determinar, ótimo, vou aproveitá-las. Mas outras situações eu vou construir. Porque o meu objetivo é, de um modo integral, intencionalmente, educar os meus filhos a ter vida com Deus. Agora, isso só vai ser possível se você tiver vida com Deus. Se a palavra estiver no seu coração, se a palavra estiver como sinal nas suas mãos, se a palavra estiver gravada na sua fronte, na sua mente ou diante dos seus olhos, o modo como você enxerga a vida. Se isso faz parte de você, obviamente você vai ter como oferecer aos seus filhos. Agora, se isso não faz parte da sua vida, meu amigo, você vai oferecer o quê? Nós só oferecemos aquilo que nós temos. Se você não tem vida com Deus, não tem como você ensinar o seu filho a ter. Você pode ensinar, mas não educar. Porque ensinar, até a IA hoje ensina. Provérbios capítulo 4. Eu não ouvi o sinal ainda, mas na hora que a meninada chegar aí, a gente finaliza, tá? Enquanto eles não vêm, vamos caminhando aqui nesses versículos. Depois você tem a oportunidade de lê-lo em casa. Mas Provérbios capítulo 4, verso 23 vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade nos lábios. Veja, o seu exemplo vai dar oportunidade de educar os seus filhos. Agora, se você não cuidar de você, não tem como você cuidar deles. Se você não tiver vida com Deus, se você não estiver andando com Deus, se você não estiver vivendo experiências com Deus, como que você vai oferecer algo que você não tem? Isso tem que ser intencional, irmãos. E ainda mais dentro daquela realidade que a gente tem dito, que o convívio cotidiano com os nossos filhos tem data de validade. E passa rapidinho. Passa rapidinho. Então aproveita. O capítulo 7 vai falar do temor ao Senhor como princípio do saber, né? O capítulo 5, verso 1 diz: filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os ouvidos. Aqui a própria sabedoria chamando a atenção para que você, no temor do Senhor, esteja atento a essas situações. O verso 7 em diante, ele vai dar princípios dessa sabedoria, e aí ele vai usar, por exemplo, a advertência contra a mulher adúltera, para mostrar que a educação, irmãos, não é simplesmente da espiritualidade, mas da moralidade, da postura ética. E outros versos à frente você vai ver, encaminhando todas as exortações bíblicas, não só para uma vida espiritual, mas para uma vida moral, ética, santa. Tudo isso está dentro do currículo, da grade curricular desse projeto de educação na área de espiritualidade. Agora, você só pode oferecer aquilo que você tem. Eu posso convidar, por exemplo, o Carlão para dar aula de química. Que eu não sei se você sabe, o Carlão é formado em química. Mas muito provavelmente eu não posso convidar o Carlão para dar uma aula de filosofia. Não é a formação do Carlão. Mesmo que ele tenha a capacidade de correr atrás para saber, mas não é a formação dele. Ele teria que ter um tempo para correr atrás das informações e até preparar isso. Até pode ser que ele consiga, mas enquanto ele não adquirir conhecimento, ele não vai ter o que oferecer.
Tudo bem? Na vida espiritual a mesma coisa. Você só vai conseguir oferecer respostas, educar os seus filhos, espiritualmente falando, moralmente falando, em comunhão, se você viver isso. Se você não tiver, você não tem como oferecer. Logo, educar os filhos exige que eu esteja em comunhão com Deus. Você pode ensiná-lo a vir à escola dominical. Tem pai que faz isso, inclusive, vindo, para o carro na frente, desce os moleques para a escola dominical e vai. Eu tinha lá em Matão um casal que vinha, parava, deixava os filhos na escola dominical e ia jogar tênis. Eles estavam ensinando os filhos a vir à escola dominical, mas estavam educando os filhos que aquilo não era importante. E se você... O que vai manter, vai permanecer no caráter dessa criança, irmão, é o que você educa. O ensino vai ficar lá, ele até sabe, mas aquilo não vai moldar absolutamente nada. É o mendigo que sabe o Salmo 119 de cor. O que adiantou? Nada, ele só aprendeu aquilo lá. Ele não moldou a vida dele, ele não buscou na palavra do Senhor a fonte de inspiração. É isso. Você precisa investir tempo de modo integral o resto da vida, na área espiritual dos seus filhos, apresentando Deus para eles. Ontem nós falávamos no podcast justamente isso. Nós que somos pais que tememos a Deus, não vou nem falar crente, vou falar que tememos a Deus, o maior desejo que você tem em relação aos seus filhos é que eles também temam a Deus. Nós que cremos naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário em nosso lugar e sabemos que pelos méritos de Cristo nós podemos ter a certeza da vida eterna, porque Ele assim nos garante, o que mais desejamos em relação aos nossos filhos é que eles também sejam salvos. Porque o que adianta, irmãos? Deus te presentear com seus filhos e você negligenciar o discipulado, a educação espiritual dele, e se seus filhos não forem para o céu, qual que é o sucesso que você teve como pai ou como mãe? Nenhum. Por isso, pode entrar, Dani. Por isso, você precisa entender esse princípio, que a educação dos seus filhos tem que ser vivida de um modo integral por toda a vida. E que uma das áreas que você tem que focar é a área espiritual, não religiosa. Que de religiosos nós estamos cheios de gente. Mas gente que de fato aprenda a ter vida com Deus. Esse é o seu principal papel como pai ou como mãe. E que Deus assim nos abençoe. Veja que a última frase do meu slide não é só ensinar sobre. Não é só sobre ensinar sobre espiritualidade. Não é só ensinar, é educar, é apresentar Deus verdadeiramente para os seus filhos, através do seu exemplo, para que eles possam amar ao Senhor de todo o coração e confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador deles. E que Deus assim nos abençoe. Amém?